Capítulo 19. O desenlace. Vê-se na tela Hiro sentado à sua mesa de trabalho no templo, ditando hieróglifos a Amete, o jovem auxiliar, cuja espátula, com extrema rapidez e fidelidade, desenhava os sinais no papiro. O quadro se abre e mostra a linha de um horizonte distante, do qual saía e vinha para o nosso lado, junto à tela, a velha arca, que nada mais é que o símbolo de nossas vidas passadas. Sua tampa se abre mostrando o vazio, mas de seu fundo emerge um último pergaminho, que sobe e cai sobre a Nath. Uma voz diferente avisa, dizendo que Akhenaton está encarregado de proceder à leitura desse último documento. Ele lê então o que se segue. Relação das almas no corpo e fora dele. O número de vezes bastante grande que desde o início proporcionou encontros encarnativos entre o sumo sacerdote e a sacerdotisa do templo de Tebas, tornou-os cada vez mais íntimos, e daí os fatos aqui narrados, que também servem para demonstrar o intercâmbio das almas afins. Apesar dos conhecimentos já adquiridos nos livros, a sacerdotisa maravilhou-se com que o pai ia lhe revelando sobre a vida e a morte. Os espíritos agrupando-se por afinidades, trabalhando com esforço e dedicação na causa comum do bem, caso em que estariam sempre debaixo da proteção do Senhor da vida. Mostrou-lhe como as almas se reencontram, buscando em seguida a expansão imperativa nos grupos afins. Explicou-lhe que os corpos de carne são roupagens grosseiras, porém dentro deles havia outros, mais puros e perfeitos, invisíveis aos olhares humanos. Prosseguindo na iniciação dela, explicou-lhe que as almas, ao transitarem, deixando as vestes grosseiras, passavam para o plano espiritual, servindo-se como veículo de suas manifestações, de um daqueles corpos intermediários, que, por sua vez, conforme a capacidade de espiritualização demonstrada, iam se tornando mais ou menos luminosos e perfeitos. Neste ponto, Akhenaton enrolou de novo o papiro e afastou-se, sendo substituído por Anat, que disse: esses ensinamentos que hoje estão melhorados, e até mesmo em alguns pontos suplantados, naquela época eram, entretanto, privilégio de sacerdotes de graus maiores. Não admira, pois, que constem de um papiro à parte, em hieróglifo. Explica as afinidades tão estreitas existentes entre os diferentes personagens dos acontecimentos aqui narrados e que asseguram a continuidade deles na vida eterna. Sua leitura foi feita para mostrar que os compromissos do passado foram resgatados nessa encarnação no Egito e a arca foi esvaziada. Aquele que erra sempre se dá, diz ela, oportunidades novas de melhoria e redenção, e a bondade infinita do Senhor ainda lhe põe no caminho as criaturas que foram objeto de seus erros, para que no campo do amor sejam estes apagados para sempre. Voltamos a ver a tela. Uma sala no interior do templo. O sumo sacerdote toma sua capa e dirige-se para os portões dos fundos. Vai visitar Nut no seu refúgio. Mal atinge a porta da casa humilde. Amete vem ao seu encontro emocionado e lhe diz que Nut está agonizando e que o chama insistentemente. Penetrando em sua câmara, Hiro precipita-se por ela, fazendo um grande esforço, consegue ainda abrir os olhos e sorri-lhe. Ele se ajoelha junto do leito baixo, para fitá-la bem junto do seu rosto. Toma-lhe as mãos e procura infundir-lhe forças, enquanto ela sacode a cabeça de um lado para outro, de leve, como a dizer que nada mais adianta. Sua respiração vai reduzindo-se, e é agora um sopro ligeiro, e com os olhos sempre muito abertos fixos nos dele, como a querer gravar na retina espiritual sua imagem para sempre. Ela se vai, quase que imperceptivelmente. Vemos como seu corpo espiritual flutuou horizontalmente sobre o corpo físico, e o fio fluídico de ligação rompeu-se e enrolou-se para cima, juntando-se com o da cabeça, ao mesmo tempo que ela levitava, lenta e graciosamente, até desaparecer numa névoa dourada. O disco do sol afundava no horizonte de fogo, e a cidade inteira achava-se mergulhada naquele esplendor. Foi assim que morreu Nut, a flor sagrada do templo de Tebas, rodeada da luz que naquele instante descia do céu sobre ela como uma glória. Capítulo 20. Epílogo.
Hiro viveu ainda mais 10 anos depois da morte da filha. Exerceu suas árduas funções de forma eficiente e generosa, contribuindo grandemente para a prosperidade e harmonia interna de seu nobre país. Isso lhe foi creditado como mérito pelos homens e pelo alto. Quando também chegou sua hora de partir, a luz radiosa que fora a noite fechou-lhe os olhos para o mundo da matéria e os abriu para os esplendores do mundo espiritual. Por muitas vezes, esses dois espíritos afins encarnam e desencarnam em muitas partes diferentes e em diferentes épocas, mas sempre realizando juntos tarefas benéficas no sentido do bem. E ainda hoje, quando escrevo este livro, nestes dias agitados, às vésperas de uma transição cíclica, de grande significação cósmica, continuam juntos, e seu amor cresce sempre de forma incrível, como um sentimento que não é próprio deste mundo. A leitura deste livro chegou ao fim. Agradeço a todos que acompanharam a leitura. Lembrando que todos os áudios desse livro e de outros também estão na playlist deste canal. Fiquem com Deus e até breve!